Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 17 de maio de 2019. Estamos com o alimento diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 1, A Vida do Corpo. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 3, A Vida do Corpo. Senhor Jesus, você vai aproveitar muito mais essa mensagem se você for diante do Senhor, né? Exercitar o seu espírito, invocando o nome do Senhor e também pedir ao Senhor, né? Espírito de sabedoria e de revelação, para você poder compreender, né? Aquilo que Ele quer revelar especificamente para você. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, né? A leitura bíblica. Romanos capítulo 12, versículos 5 e 6. Senhor Jesus. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Senhor Jesus. Agora 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. Senhor Jesus. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Efésios capítulo 4, versículo 7. Senhor Jesus. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, renovação, entusiasmo, excelência e inclusão. Senhor Jesus, o viver da igreja deve abranger todos os aspectos de nossa vida, para que tenhamos um viver em plenitude no Espírito. Anos atrás, percebemos que as igrejas estavam passando por dificuldades, faltava entusiasmo, envolvimento com os serviços e não havia inclusão. Em 2017, o Senhor iniciou um novo ciclo. Por meio da palavra profética, gerou-se um ambiente de entusiasmo pela vida da igreja, de excelência nos serviços e de inclusão de irmãos nas principais igrejas. O Senhor devolveu-nos a paixão pela vida da igreja e muitas coisas começaram a acontecer. A alegria nas reuniões foi recuperada e todas as coisas passaram a ser restauradas. Irmãos se sacrificaram para aprimorar serviços e algumas igrejas se tornaram modelo no cuidado de crianças, adolescentes e jovens. Nesse período também surgiu o Congresso de Mulheres e com isso vieram benfeitorias que foram implementadas na vida da igreja. Senhor Jesus. Alguns serviços alcançaram um nível de excelência. Aqueles que não se envolviam muito com as coisas da igreja mudaram de atitude e muitos irmãos foram incluídos, até as gerações mais jovens. Todos recuperaram o amor pelo alimento diário, desfrutam da palavra atual e participam das conferências. O encargo de pregar o Evangelho e os grupos familiares foram renovados. Estamos contentes, mas não satisfeitos. Senhor Jesus. Neste ano, nossa meta é abrir um novo ciclo e consolidar os serviços no corpo. Você, como um membro vivo e ativo no corpo, tem de ser aperfeiçoado em comunhão para desempenhar sua função, tão necessária na igreja, com perfeição, consolidação e continuidade, sem as oscilações de humor da alma, mas servindo no Espírito. Vamos produzir muitos frutos, não apenas individualmente, mas coletivamente. Dessa forma, daremos ao Senhor um corpo ativo, vivo. Assim, também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. No corpo, não pode haver o discurso, na minha região é diferente. Em termos de células do corpo humano, o que é diferente é câncer. O corpo é um só e Cristo é a cabeça. Senhor Jesus.
Deus coordenou o corpo e distribuiu diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Dom é uma habilidade, uma destreza de fazer algo, um talento para fazer determinadas coisas. O dom vem segundo a graça, e a graça é o próprio Cristo. Deus deu Cristo gratuitamente como vida para nós. Essa vida divina chegou até nós por meio de Cristo, nos regenerou, entrou em nosso interior e nos deu dons espirituais, habilidades e talentos para funcionar. Devemos ter clareza: todo aquele que tem a vida do Senhor tem graça e dons. Cada vida traz consigo seu dom. Um patinho já nasce com o dom de nadar. Não precisa de escola de natação. No tempo devido, ao colocá-lo na água, ele não se afogará, pois sua vida possui o dom de nadar. Senhor Jesus. Como apresentado em Romanos, a graça que recebemos de Deus também nos deu dons. Ele nos concedeu diferentes dons, e todos nós juntos formamos um só corpo, o corpo de Cristo. Quando cada irmão exercita seu dom, funcionando na porção que lhe cabe, temos a expressão do corpo de Cristo em atividade. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Aqui temos a graça nos dando habilidades, dons. Quanto mais se exercita o dom, mais a graça é concedida. É um ciclo de vida. Ao exercitar os dons, mais vida é acrescentada. Tendo mais vida, mais dons são concedidos. Quando alguém pratica halterofilismo, quanto mais exercício faz, mais seus músculos são supridos para crescimento. O corpo fornece mais nutrientes, mais oxigênio, e assim a massa muscular aumenta. Senhor Jesus, a graça nos foi concedida visando ao benefício do corpo, segundo a proporção do dom de Cristo. E Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Para obter crescimento, basta exercitar o dom que lhe foi concedido. Quanto mais você se exercita, mais graça lhe é acrescentada e mais crescimento se manifesta. Exercite a habilidade que Deus lhe deu. Não seja omisso nem preguiçoso. Deus lhe deu algo para ser bênção no corpo, e ao funcionar, você vai desfrutar de crescimento de vida. Ó Senhor Jesus. Eu mandou esse exemplo aqui, né, de exercício físico, né? Ele mostrou aqui, né, quanto mais você exercita um músculo, mais ar, mais oxigênio, mais sangue circula ali, né, Senhor? Então tem mais movimento, tem mais vida, né? Por isso que o músculo cresce, né? E ele mostra para nós que nós também precisamos exercitar o espírito, né? É interessante ele falar essa questão de ar, né? Porque quando a Bíblia fala, né, o sopro de Deus, o sopro todo-poderoso, né, essa palavra ali em grego ali é ar, né? O sopro é o ar, né? O vento que... E também esse ar também é o Espírito, né? Então, quanto mais você exercitar o Espírito, mais você exercitar seus dons, mais você funcionar, né, mais vida vai ter circulando em você, né? É por isso que eu já compartilhei aqui, né? A gente precisa estar sempre envolvido com as coisas do Senhor, né? Envolvido com os irmãos, tocando na palavra, né? Senhor Jesus, né? Eu graço ao Senhor aqui pelo encargo do canal, né? Eu estou sempre desfrutando. Estou sempre lendo o livro, né? Eu durante um tempo até, né, andei assim, né, lendo menos, né? Mas assim, lia diariamente diário, lia uma porção da Bíblia e tal, ia fazer outras coisas, né? Mas agora com essa questão do canal, eu preciso desfrutar mais, preciso ler mais, né? Isso tem sido muito bom para mim, né? E por eu estar aqui também, né, diante da câmera aqui, né, diante dos irmãos do outro lado ali, né, desfrutando o Senhor, eu não penso que é fácil, né? Senhor Jesus, eu preciso transmitir o encargo do Senhor aqui, aquilo que o Senhor tem transmitido para mim, né? E isso para mim tem sido vida, né? Depender do Senhor, né? Exercitar o Espírito, falar aqui, compartilhar, né? Ó Senhor Jesus, isso faz com que o Espírito se mova dentro de mim. Então às vezes eu compartilho experiência, né? Às vezes eu compartilho alguma coisa que eu vi, né? Um filme, uma cena e tal, né? Mas às vezes eu venho para cá, eu não planejei falar isso, dar esse exemplo, mas na hora ali o Senhor vai conduzindo. Então é por isso que eu falo sempre a questão do bom depósito, né? Você ter uma palavra, uma experiência, né? Algo do livro, uma frase, você ter algo ali armazenado em você e um dia o Senhor vai usar aquilo ali. A gente precisa se apresentar ao Senhor,
né? E o Senhor é que vai saber a maneira que Ele vai usar aquilo ali. E a gente vai depositando, vai fazendo o bom depósito, né? E o Senhor que vai dispensando. Como tocou, né? A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. É o próprio Cristo sendo dispensado a nós, né? Isso vai mesclando, vai infundindo com a nossa vida, com o nosso viver, as coisas que a gente vive, que a gente vê. Então ele precisa ter uma lição, né? Senhor Jesus, o Senhor Ele quer que a gente extraia, né, lições de tudo, né? Tudo que a gente precisa fazer hoje precisa ser de maneira renovada, né? Precisa ser em Cristo, né? Como ele tocou, né? Com entusiasmo, excelência e inclusão. O Senhor precisa renovar em nós a alegria da salvação. Eu preciso me lembrar a cada momento, pois o Senhor me escolheu, Ele me colocou na igreja, Ele me concedeu dons, né? Senhor Jesus, tudo na minha vida, né, é por causa do Senhor. A gente precisa reconhecer isso, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Esse dia eu estava até falando com um amigo meu, né? Pô, você precisa agradecer a Deus pela esposa que você tem, né? Deus que te deu. Ele falou assim, não, eu fui lá, conheci ela, namorei e tal, fui lá, gostei, casei. Eu falei assim, tá, tudo bem, mas olha todo o arranjo de Deus na sua vida. Se você não conhecesse determinadas pessoas, essas pessoas não iam te apresentar ela, você não ia conhecer ela, e aí? Então você tem que ver, olha, o ambiente onde Deus te inseriu, a amizade que Ele deu, essas amizades te levaram a algum lugar, lá você conheceu a sua esposa que era amiga do seu amigo, né? Senhor Jesus te apresentou ela, conversou, e aí vocês foram, se conheceram e tal, namoraram, casaram, né? Então você não consegue ver nisso o arranjo de Deus? Ele falou, falando desse jeito, né? Não tem como dizer que não. Falei, ó Senhor Jesus. Então a gente tem que aprender, né, que o nosso viver, o viver que Deus quer para nós, Ele abrange todos os aspectos da nossa vida. A gente não pode deixar nada no nosso viver, né? Eu estou sempre encorajando os jovens, né? Às vezes os jovens chegam numa idade, eu preciso casar e tal, não sei o quê. Você precisa colocar esse aspecto diante do Senhor, que às vezes acontece que ele vai, gosta de uma pessoa, aí vai se relacionar e tal, aí depois, né, que ele pensa, peraí, agora tem que incluir essa pessoa na igreja, agora tem que orar. Não, esse aspecto do relacionamento precisa estar diante do Senhor. Antes de você ter um relacionamento, você precisa pegar e se colocar diante do Senhor. Senhor, eu quero conhecer uma pessoa, eu quero casar, e você aguardar no Senhor, incluir esse aspecto da sua vida, né, o seu trabalho, a escolha da sua profissão, tudo isso, né, todos os aspectos da nossa vida, até o nosso aspecto financeiro. Eu vejo muitos irmãos que têm problema financeiro, porque ele acha que o financeiro dele ele não pode incluir isso aqui para... Não, isso aqui Deus não vai mexer, né, não preciso fazer isso, nem aquilo. Então ele fica entravado, fica entrevado naquilo ali, né, não consegue avançar, né, Senhor Jesus, porque ele considera que aquele aspecto ali, não, isso aqui não é para Deus e tal, não preciso dar dízimo, não preciso fazer nada, porque isso aqui é lá do Velho Testamento, no Novo não tem exigência nenhuma, então nisso aqui eu não vou fazer, não vou cooperar. E aí ele não avança, está sempre preocupado, sempre com problema com o dinheiro, porque ele não deixa Deus entrar nesse aspecto da vida dele. Não deixa Deus entrar no aspecto da sua vida familiar, seu relacionamento com os filhos, com os pais, com a esposa, com o marido, né? Senhor Jesus, com o relacionamento com amigos. Aí o inimigo aproveita a brecha e entra rasgando, né? Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender, né? Ele já começa falando para nós aqui, esse dia de hoje na Mente Diária tem várias frases aqui, né, Senhor, a gente precisa tocar. Então ele já começa falando, o viver da igreja deve abranger todos os aspectos da nossa vida, para que tenhamos um viver em plenitude no Espírito. Então a gente precisa aprender a colocar tudo no Espírito, né, todos os aspectos do nosso viver, coisas práticas, coisas do nosso coração, a gente precisa aprender a aplicar isso no Espírito. Isso é salvação para nós, senão a gente nunca vai viver de maneira plena. É o que acontece hoje, né? Alguns irmãos têm um viver mundano, ele não consegue viver no mundo de maneira plena porque o Senhor sempre incomoda ele. E ele também não consegue viver, né, a vida da igreja de maneira plena porque o inimigo sempre vai lá e introduz alguma coisa ali e não consegue se voltar ao Espírito, né? E se você se voltar totalmente para o Espírito, você vai ter uma vida plena, né, Senhor Jesus? Somente você colocando cada aspecto da sua vida. Quando eu falo cada aspecto, é cada aspecto mesmo, né, Senhor Jesus, é cada situação, né, ali diante do Senhor, né, e aí toca, né, aí você vai vivendo de maneira plena, só vai te dando um coração alegre, vai te dando visão, vai te dando plenitude nas coisas, e você vai aprendendo a ter um viver de satisfação diante de Deus. Aí o resultado é o quê? Entusiasmo.
O irmão tocou aqui durante um tempo, né, muitos irmãos foram empurrando a vida da igreja com a barriga, né, foram vivendo assim, igreja ali, fazendo as coisas assim e tal. Mas quando o irmão foi tocando essa questão de realmente precisa ter entusiasmo, poxa, Deus me colocou na igreja, Deus me colocou no corpo, Ele me salvou, né, Ele me deu, né, a gente já viu na semana anterior, né, o aspecto da salvação, o chamamento de Deus, mas também tem a questão do aspecto da escolha de Deus, a eleição de Deus, que é para o reino. Né? Então o Senhor está nos mostrando tudo isso. Né? Poxa, então a gente está separado, né, de várias pessoas que estão vivendo por aí, procurando sentido para a vida e não tem. E nós temos tudo diante de nós. Então a gente precisa ficar entusiasmado, né, alegre com isso. Mas agora eu preciso também ir diante do Senhor agora e procurar viver essa vida de maneira excelente, de maneira a alcançar o padrão de Deus. Não é do meu jeito. Né? Então, se eu busco excelência, eu vou me envolver com as coisas de Deus com paixão. Né? Eu vou perceber ali, né, como é bom tocar nas coisas de Deus, como é bom se envolver com as pessoas, com as coisas de Deus. Né? E aí a gente vai renovando, né, tendo recuperado aquela alegria de reunir, de estar no meio das pessoas, né, restaurando o nosso viver, realmente a nossa empolgação, né, com as coisas do Senhor. E aí vai buscando excelência e inclusão. Porque quando você vive de maneira alegre, você tem ali um serviço excelente, né? Você vê resultado naquilo que você está fazendo, você quer incluir outras pessoas. Né? Aquilo que é de bom acontece com você, você quer para outras pessoas, você quer para a sua família, você quer para os seus amigos, para as pessoas que estão ao seu redor. E esse é um viver completo de Deus, expressão no Senhor onde quer que a gente vá. Né? O irmão falou, né? Vai entrando aqui, né, aqueles que vão se aprimorando, né, vão se sacrificando, né, em prol das coisas de Deus. Né? Todo sacrifício, né, traz para nós coisas boas. Né? Como o irmão tocou ali, né? Fazer exercício, aumentar a massa muscular, gera um sacrifício. Mas quando você vê, você tem mais vigor para fazer as coisas, você se sente menos cansado, você se sente mais disposto. Né? E tem mais circulação de sangue ali, mais disposição. Né? E quanto mais oxigênio a gente tem, né, circulando em nós, mais oxigênio no cérebro ali, mais ideias, mais neurônios funcionando, tudo se torna melhor. Né? Você tem mais disposição para tudo na vida. E quando você tem disposição, né, Senhor Jesus, você faz as coisas com motivação. Né? Ó Senhor Jesus. É um tocou, né? Foram acontecendo mudanças, né? As pessoas foram se empenhando, né? Se tornando um modelo, né? E foram cuidando das crianças, dos jovens e dos adolescentes, foi gerando pessoas que se envolvem. As irmãs, né, foram percebendo que também precisavam se envolver com outras coisas e encorajar outras irmãs. Foi, né, dado ali o primeiro congresso para as irmãs, né, para as mulheres. Né? E aí os irmãos olharam e quando eles viram aquilo, tanta excelência, falaram, agora isso precisa ser incluído também, né, no viver normal da igreja. Né? As irmãs foram incluídas em vários serviços, em várias coisas ali. Né, e as coisas começaram a deslanchar, né, de maneira melhor, né, com mais inclusão, com mais alegria, com mais entusiasmo, com mais participação. Ó Senhor Jesus, isso é bênção para nós. Né? Então a nossa mudança de atitude, né, vai levando a incluir mais pessoas, né, trazendo mais irmãos, né, incluindo as gerações mais jovens, um cuidado mais adequado. Né, e todos vão recuperando um amor pela palavra, né, pelo alimento diário, pelo desfrute da palavra atual. Né, aquela vontade de estar nas conferências, né, de seguir, né, ouvir ali o mover do Senhor ali, né, ouvir a palavra de Deus de viva voz, né, ter um encorajamento de Deus ali, pregando o evangelho, cuidando dos irmãos no grupo familiares. Né, e o que o irmão tocou, né, isso nos deixa contente, mas a gente ainda não está satisfeito, né, porque a gente precisa ainda de mais, a gente precisa ampliar mais isso ainda, né, para o Senhor poder cumprir a vontade dele, né, Senhor Jesus. Né, e como o irmão tocou, né, agora a gente está num novo ciclo, né, que é para consolidar o corpo, consolidar cada irmão, para a gente não ficar fazendo as coisas de maneira esporádica, mas realmente ter um compromisso, né, Senhor Jesus, ter uma continuidade, né, ó Senhor Jesus. Né, então o Senhor quer que a gente viva, né, de maneira ativa, né, de maneira viva no corpo, né, sendo aperfeiçoado, em comunhão, desempenhando, cada um desempenhando sua função. Né, isso traz alegria, traz vigor. Né, você tocando no Senhor, você vê suas orações sendo respondidas, você ter clareza do caminho do Senhor, você ter clareza da presença de Deus no seu dia a dia. Isso é excelente, né? Ó Senhor Jesus. Né? E tudo isso é necessário à igreja. Né? Que todas as coisas sejam sempre buscando a perfeição, buscando deixar os irmãos sempre firmes na palavra, né? De maneira contínua, não dependendo do nosso humor, mas a gente realmente tomar as coisas com responsabilidade,
sempre orando, né? Esmurrando o próprio corpo, falando, Senhor, eu quero te servir, eu vou te servir, né? Senhor Jesus, não aceitando as mentiras do inimigo. Isso gera frutos, né? Não só individuais, mas também frutos coletivos, né? E assim a gente dá ao Senhor um corpo vivo e ativo, né? É isso que o Senhor quer, né? A gente precisa ser simples, né? Para dar aquilo que Deus quer, aquilo que Ele tem preparado para nós, né? Isso aí que agrada o Senhor. Ó Senhor Jesus, né? E como Ele tocou, né? A gente não pode olhar e falar assim, não, esse irmão aí não sabe de nada, na minha região, na minha cidade é diferente, não é assim não. É assim sim. Né? O Senhor Ele dispôs a palavra para nós, a gente tem que fazer da palavra a nossa realidade. E não pegar a nossa realidade para limitar a palavra. Né? A nossa crença, ela é limitante. A palavra não é. A fé não é. Aquilo que Deus dispensa não é, não tem limite. Mas a gente acha limite aonde? Em nós mesmos, até onde a gente está disposto a ir. Né? Senhor Jesus. E como Ele tocou, né? Se a gente começar a ficar pensando sempre em coisas diferentes, coisas negativas, não dá isso e aquilo, a gente vai gerar algo diferente. Ele tocou, né? Aquilo que é diferente é câncer. A gente precisa ter a mesma célula, o mesmo viver. Então se você vê, né, os irmãos reagindo, ele tendo alegria, você fala assim, não, isso não é para mim, eu vou ficar aqui triste aqui, vai ser como um câncer. Daqui a pouco isso vai se espalhar para outros. A gente tem que fazer o processo ao contrário. A gente precisa se encher da alegria do outro, se encher da vida que está no outro, né? E não contaminar outros com a nossa morte, né? Mas a gente precisa realmente perceber que nós precisamos ser um contagiando o outro, né? Um afetando o outro com vida, né? E deixar o Senhor encabeçar as coisas. Não ter essa coisa limitante, não tente encabeçar as coisas no lugar de Deus, não tente tomar uma decisão no lugar de Deus, né? Senhor Jesus, o Senhor, Ele coordenou o corpo e Ele distribuiu os dons, né, de maneira diferente, segundo a graça, né? O dom é uma habilidade, uma destreza de fazer algo, um talento para fazer determinadas coisas, né? Tem coisas que às vezes outra pessoa pode fazer melhor do que você, mas Cristo quer o seu serviço, o seu dom, né? Senhor Jesus. Cada um de nós precisa tocar no Senhor, e como Ele tocou, né? O dom vem segundo a graça, e a graça é o próprio Cristo, né? Então, quanto mais os elementos divinos, né, mais da vida de Deus a gente tem, né, mais vida a gente vai ter, como Ele tocou, né? A graça é o próprio Cristo, e Deus nos deu Cristo como vida para nós, né? Então essa vida chegou para nós por meio de Cristo, hoje está no nosso interior, né? Nos dando dons espirituais, habilidades e talento para a gente funcionar, para a gente encorajar outros, né? Senhor Jesus, por isso a gente tem que ter clareza, né, de que aquele que tem a vida do Senhor tem graça e tem dom, né? Cada vida traz consigo o seu dom. Ele deu o exemplo do patinho, né? Senhor Jesus, a partir do momento que o patinho já consegue sustentar a própria cabeça, né? Às vezes ele vai andando ali, né? Dá umas caídas ainda. Esse não é um bom momento para botar ele na água, senão ele pode acabar virando, né? E ir se afogando. Mas a partir do momento que ele já começa a sustentar a sua cabeça ali, você já pode botar ele na água, que ele já sai nadando, né? Feliz da vida. Ó Senhor Jesus, porque ele já tem a vida, ele já tem o dom de nadar. Você tem que perceber, essa vida interior, esse dom já está em nós. O que a gente precisa fazer é exercitar o Espírito, descobrir, né, esse dom que já está em nós, né? Então quando a gente exercita esse dom, né, cada um tocando na sua porção, a gente tem a expressão do corpo de Cristo em atividade, né? O corpo de Cristo está sendo expresso, a vontade de Deus está sendo feita, o corpo está andando, está se movendo. Ó Senhor Jesus, né? Então o Senhor Ele nos dá essas habilidades, esses dons. Quanto mais a gente exercitar, mais a gente vai tendo, como o exemplo que Ele deu né, de fazer exercício físico, né? Ó Senhor Jesus, né? E tudo isso foi concedido visando o benefício do corpo. Então, quanto mais você exercitar o Espírito, mais você vai se beneficiar e mais você vai beneficiar os irmãos, né, Senhor Jesus? E quanto mais você levar os irmãos a exercitar o Espírito, e assim vai. Então não fique, né, na sua própria situação ali, remoendo, não. Procura exercitar o Espírito, aproveita do ambiente da igreja, se volta para o Senhor, deixa o Senhor tocar no seu coração, alegrar o seu coração, né, e aí vai dispensando Cristo para você, né, e aí você vai ganhando mais proporção, né, vai ganhando mais saúde espiritual. Ó Senhor Jesus, basta exercitar o dom, né, se exercita o dom, você vai receber crescimento. Quanto mais crescimento, mais vida. Quanto mais vida, mais crescimento, né? Senhor Jesus, exercite aquilo que Deus te deu, né? Não seja nem omisso nem preguiçoso, e aí isso vai ser bênção, não só para você, mas para aqueles à sua volta, para o corpo.
E aí você vai funcionando e vai desfrutando crescimento de vida. Tudo na sua vida vai ter mais sabor. Né? Ó Senhor Jesus, é a melhor coisa que tem. Né? Se encoraja e vai com tudo. Né? Senhor Jesus, que o Senhor já preparou tudo para você. Né? Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.